Boa noite, meus irmãos. Que alegria tão grande estarmos juntos, embora distantes, mas em sintonia, sintonia vibratória. Estamos unidos e reunidos no amor de Jesus, com este propósito de não deixar de nos encontrar, de aprendermos os evangelhos, ensinamentos, tudo, não é? Da casa, cujas palestras se realizavam dia de terça e sexta, e nós estamos mantendo isso. Graças a Deus, a casa, a direção, teve esta ideia, como muitas outras casas espíritas estão fazendo isso, as palestras virtuais, de modo a não manter o contato com a espiritualidade amiga e também entre nós, trabalhadores da casa espírita, não é? Estamos vivenciando, na atualidade, hora de muitas dores, de muitos conflitos com esta pandemia, que justamente o que ocasionou as palestras virtuais é por conta aí disso, né, de cada um ter que ficar em casa. Então, o planeta atravessa, nesse momento, já vinha atravessando antes, agora culminou com esta pandemia. Estamos vivendo realmente horas de dores, desorientação, desespero, ódios, crueldade, muita depressão, né? Muitas coisas tristes que vinham acontecendo com referência à sexualidade exacerbada e tantas estas coisas que eram necessárias dar um basta, né? Para que a gente pudesse rever as nossas posturas. Mas agora é hora de ajustes, né? Ajustes aflitivos, que se faz necessário realmente a gente passar por tudo isso e depois comemorar no futuro e dizer, graças a Deus, atravessamos uma etapa do planeta, né? Para a evolução do planeta. E nós espíritas não podemos nos omitir diante disso que está acontecendo, diante de tudo isso, dessa transição, dessa transformação. Nós estamos altamente comprometidos com o programa dessa transição planetária. A transição planetária é um momento muito importante para a Terra, né? Que a Terra já teve até o momento. E nós, espíritas, cristãos de uma maneira geral, aquele que se dedica ao bem, podemos fazer e ser a diferença para que tudo isso possa se melhorar. Os espíritos amigos contam conosco, eles já nos falaram isso, têm falado aí em mensagens, falando que contam conosco, para que eles possam ter a oportunidade de resgatar espíritos que estão na psicosfera da Terra, não é? Precisando serem resgatados, serem orientados. E estes evangelhos que nós realizamos, o Evangelho no Lar, essas palestras interativas, virtuais, servem para que a psicosfera melhore cada vez mais. Então, os espíritos contam conosco, nós somos parceiros e estamos militando na frente de trabalho deste amor sem fronteiras. Não tenhamos dúvidas disso. Preciso nós nos empenharmos para fazer alguma coisa em prol da humanidade. Muito bem. Então, como estamos vivenciando essa crise sem precedentes, com reflexos profundos, que nós estamos vendo em todos os níveis da sociedade. E não seria diferente, particularmente, está também afetando o seio familiar. O título da nossa palestra é Convívio Familiar em Tempos de Isolamento Social. Então, nós temos a ousadia de lembrar
algumas coisas que estão passando, acontecendo aí na mídia, que a mídia tem nos relatado, alguns casos de relacionamento familiar nesse período de isolamento social. A gente chama quarentena, isolamento social, na verdade. Então, jamais uma época teve tão duras provas a serem enfrentadas. Então, o seio familiar tem sido um grande teste para todos nós. O que é que tem acontecido? Alguns relatos, a gente vai refletir sobre isso, que tem passado na televisão. Os psicólogos têm nos falado que aumentou muito a procura de consulta pela internet, não só de todas as pessoas de uma forma geral, jovens, idosos, casais, não é? E os casais principalmente. Hoje mesmo estava falando, o psicólogo falando, dizendo assim, que o marido dizia, como é que eu vou aguentar? Eu brigo demais com a minha mulher. Eu não aguento mais os meus filhos. Então veja como são as coisas. Aquilo que os professores não aguentavam, essa meninada, ele falando bem assim, o psicólogo, essa meninada folgada, né? Xingando os professores, derrubando carteiras, até batendo em professores. Quer dizer, aquilo que os professores não, que os professores não, os pais não aguentavam em casa, os professores estavam aguentando na escola, né? E agora os pais vão ter que aguentar em casa. E ele falava bem de uma forma interessante, que aquele imperadorzinho, aquele imperador, quer dizer, aquela criança que parece um imperador, dentro de casa, querendo que mandava em tudo, né, lá fora, e agora fica dentro de casa e os pais tendo que aguentar, entre aspas, tudo isso. Então, são muitas coisas que estão sendo discutidas e analisadas pelos psicólogos, né? Aquele inclusive, ele fala assim, que as crianças que estão em casa, mas os pais não estão vendo um terço do que a professora aguenta lá fora na escola. Então, vejam como isso é tão grave, não é? Lá, os pais, as pessoas, normalmente, trabalhavam fora e só ficavam 2 ou 3 horas em casa. Nós, de uma maneira geral, né? Todo mundo. Então, passa a maioria do tempo fora, trabalhando. Quando chega em casa, passa 2 ou 3 horas, às vezes vai dormir, se tranca no quarto. E agora não. O que é que acontece? Fica o tempo todo dentro de casa. E, na verdade, o psicólogo falou também isso, juntos e isolados, dentro do mesmo teto, mas muitos ficam no teto, mas isolado. Acabou a paciência, a serenidade e a irritabilidade agora fica mais explícita, onde tem que ser resolvida todas as diferenças. Aqueles vínculos não saudáveis agora satura. Isto é, reativa aqueles conflitos que já estavam adormecidos, que estavam debaixo do tapete, agora com a convivência mais, né, frequente, que eu já está falando, convivência fica mais agora, que aquilo que estava debaixo do tapete, agora eclode, e são muitos problemas que estão acontecendo nesta convivência familiar nesses tempos. E Rossando Klinger, escutando uma palestra dele, um vídeo, ele falava assim, que muitos casamentos vão se fortalecer e outros vão se acabar. Vão se acabar. Então, é muito interessante porque eu escutava hoje também na Record que a China, depois, ao término dessa quarentena, teve um aumento de divórcios.
Mas não sabemos, né? Eu acredito que pode ser também alguma coisa que estava pendente, né? Os cartórios fechados, eles fazem até essa abordagem. E provavelmente pode ser isso também, não só através da convivência, né? Preciso ser bem analisado. E muitos pedindo aos psicólogos de como fazer para esta convivência com toda a sua família dentro de casa. Temos a convivência com o idoso, a dificuldade de mantê-lo em casa, né? Muito difícil. Os idosos querendo sair de casa, a gente recebe tantos vídeos engraçados, muitos vídeos interessantes sobre os idosos. A gente morre de rir, né? Muito interessante, mas que é uma realidade e que tem dificultado realmente essa convivência com os idosos para mantê-los dentro de casa. Richard Simonetti, ele, lendo um artigo dele, o artigo chama-se A Convivência Perfeita. E diz o seguinte, ele fala, imaginemos a esposa pensando, agora sei porque é tão difícil conviver com aquele besta, está mesmo escrito assim, viu, no artigo, que se intitula Meu Marido. Certamente é um inimigo do passado, que devo aturar para ver-me livre dele um dia. Olha para aí. Aí o marido, por sua vez, diz assim, ainda bem que aquela megera que se faz mãe de meus filhos pertence apenas à família humana. Não precisarei mais me preocupar quando ela morrer. Aí vem o filho, vejam só. O filho diz assim, desconfio não existir nenhuma ligação maior com meus pais, porque eles são uns quadrados, só complicam a minha vida. Logo que eu puder, eu darei o pé. Eu quero distância. Então, queridos, ele faz um comentário dizendo que gente que pensa assim não entendeu bem o espírito da lição. A convivência com a parentela carnal não é um mero exercício de forçada tolerância para que nos livremos dela um dia. Eles aqui queriam ficar livres, né? Um dia ficar livre. A finalidade maior destes encontros, reencontros, é a harmonização. Aprender a conviver com os familiares, criando elos de simpatia e afeto, ainda que sejamos diferentes. Se apenas toleramos aquele que está do nosso lado, guardando mágoas e ressentimento, estaremos perdendo o nosso tempo e semeando dificuldades para o futuro. Então, achei bem interessante esse artigo de Richard Simonetti, porque a gente quer se ver livre da convivência quando não há o amor verdadeiro. A convivência é um campo das interações humanas no desenvolvimento das mais educativas experiências para a alma. Então, são lições de aprimoramento, onde nós vamos encontrar decepções, intrigas, dissabores, simpatias, sim, mas discordância, amizade, afeto e tantos outros processos emocionais e psicológicos. Na convivência sempre surgem os descontentamentos, mas também os contentamentos. Também nós já recebíamos esses vídeos engraçados, aliás, era áudio, em que o rapaz dizia assim, eu já esgotei toda a conversa com a minha mulher nesse isolamento. Vou terminar contando o que não devo. Imaginem só que coisa engraçada. Aí outro diz, com essa pandemia é a prova de fogo de casamento. Ter que aturar 24 horas ouvindo a minha mulher falar o tempo todo. Olha só. Então vejam como é difícil essa convivência quando não há verdadeiramente a harmonia. Quando os conflitos existem. Conflito realmente está ligado à discórdia, à divergência, né? Controvérsia, antagonismo. É um atrito entre as pessoas. Todas as relações humanas, na verdade, são conflituosas.
O conflito é inerente à vida, né, de cada indivíduo e faz parte da natureza humana. O conflito ele pode partir das menores coisas até chegar a uma guerra. E eles surgem em vários cenários, como, por exemplo, no trabalho, nas instituições empresariais, nas instituições espíritas, existe sim. Entre as vizinhanças, os conflitos existem. E no cenário que é muito comum, os conflitos na família, nas famílias, né? Que o lar uma representação minúscula da sociedade. E ali existem todos esses tipos de conflitos. Os níveis de conflitos, eles são intrapessoal, quer dizer, consigo mesmo. Temos muitos conflitos íntimos. O conflito interpessoal, isso é a administração de conflito, que eles fazem essa análise, né? O conflito intrapessoal, quer dizer, consigo mesmo. O interpessoal, que é de pessoa para pessoa. Intergrupo, né? De grupo para grupo. E os conflitos interorganizacionais. Então, entretanto, dizer que os conflitos eles trazem benefícios. E o artigo que eu li, ele falava o seguinte, que o conflito pode ser comparado, ele traz benefícios, e pode ser comparado com uma dor do corpo humano, que sem ela o índice da mortalidade humana agrava-se-ia acentuadamente, porque as pessoas não disporiam de um sinal de alerta quanto às disfunções do corpo. Então, se eu sinto uma dor, então eu estou entendendo que algo está errado. Aí eu grito, falo, e dali vai ver o que é que se tem. Então, da mesma forma, é esse conflito. Dali a gente vai partir para a administração dos conflitos, que há diversas formas de fazer isso, que aqui é bem detalhado para analisar, mas é preciso que haja tanto a negociação, a colaboração, a força. Tem aquela história dos panos quentes, os conflitos existem, estão lá embaixo, que eu falei agora há pouco. Fica lá embaixo, e depois aqui eclode, né? Tudo isso acontece. Eu queria também registrar aqui os 4 pilares da educação, que é o relatório de Jacques Delors para a Unesco, onde ele propõe os 4 pilares nos quais para a educação do século XXI, que ele propôs isso, que é aprender a aprender, não é? Que seja a oportunidade de aquisição de conhecimento geral, e por aí vai. Aprender a fazer, seja ter o conhecimento técnico e aprender a fazer as coisas, a mão na massa, por exemplo, mais ou menos assim. E aprender a ser, que é desenvolver na personalidade as potencialidades do aspecto do ser, e aprender a conviver, que é pelo desenvolvimento da compreensão, do entendimento do outro, pela compreensão das diferenças e dos valores do outro. Então, é isso em busca da paz. É isto que estes 4 pilares da educação. Então, vemos que dentre eles está o aprender a conviver, que é um dos pilares para o século, da educação para o século XXI, essa proposta. Bem, a questão familiar, vamos passando já para a lembrança da doutrina espírita, vamos falar de Jesus, e lembrar que a questão familiar é tão importante que ela está lá no Decálogo. No honrai ao vosso pai e à vossa mãe, que foi o 4º mandamento das leis de Deus, as leis morais que Deus enviou à humanidade. Então, durante toda a sua evolução, a humanidade sempre se baseou, muito exaltou o convívio familiar, né? Ele era dado a estar com as famílias, a família de Marta e Maria, casa de Pedro, casa de Simão o Zelote, e tantas casas que Jesus visitava. Então, ele exaltava o convívio familiar. Então, é o Decálogo, Jesus, e a gente fala agora do Espiritismo. Porque Allan Kardec, ele dedicou
capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4º, no capítulo 14, no capítulo 22. Livro dos Espíritos também tem as questões 582, 203 a 206, 695, 379, 773, que fala sobre os laços de família, e por aí vai. Então, a regeneração da humanidade, ela dá-se pelo gradativo aperfeiçoamento moral dos indivíduos. Por isso, a família exerce um papel determinante para este fim, que a família tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolve os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso que Joana de Ângeles, ela nos diz, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera, a civilização se corrompe. O Espiritismo apresenta a família, então, como um instrumento fomentador do progresso. Na questão 775, Kardec questiona aos espíritos o que seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família. E ele diz uma recrudescência ao egoísmo, ou seja, a abolição do laço familiar representaria grave retrocesso moral para a humanidade, expondo os homens a uma existência com pilares no egoísmo, não é? Então, seria muito grave isso. Então, aproveitemos, porque a formação do grupo familiar não é feita aqui agora, onde a gente pode desprezar, sem nenhuma oportunidade de convivência, de lutar para tentar sermos amigos. Na verdade, ela chama-se, aquela parte que diz que é velhos amores, velhos rancores. Velhos amores, que é quando a gente volta junto, desaparece a saudade e a gente se reaproxima novamente no mesmo lar. É aquele reencontro. No segundo caso, quer dizer, nos velhos rancores, é onde vai começar a abençoada oportunidade de reconciliação. Ou seja, somos adversários que se reencontram, que nos reencontramos para a extinção do ódio que existia nas brumas do pretérito. A parentela corporal e a parentela espiritual, aqueles laços espirituais que são duráveis, e os laços corporais, que são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo. Então, se faz necessários essa oportunidade que a reencarnação nos proporciona para ver essa reconciliação com aquele próximo, mais próximo, que estamos, né, debaixo do mesmo teto. Os fatores geradores de conflitos, vejamos agora, é a falta de diálogo, o egoísmo, a falta de respeito aos direitos alheios, o desamor e a incompreensão. Também problemas financeiros, é muito sério quando isso acontece. Sempre acontece isso. E o que seria, então, a construção desses sentimentos, que seriam os medicamentos eficazes para a construção de um mundo melhor no seio familiar? Ou seja, que seriam eles? Quais seriam eles? A construção a partir das bases do amor, da concórdia, do perdão, da harmonia. Um diálogo franco e aberto. Saber ouvir o outro. Desenvolver a afabilidade e a doçura. A alteridade, ou seja, respeito às diferenças. Tolerância, solidariedade, auxiliar nos serviços domésticos, né? Ter toda a solidariedade dentro do lar, porque é ali que a gente aprende para colocar em prática diante da família universal. A indulgência, o companheirismo, a gentileza, nós somos só gentis com o povo da rua e não somos com os de casa. E o antídoto eficaz que nós podemos, como medicamento para a construção de um mundo melhor no seio familiar, é o Evangelho no lar, que não tem palavras para dizer a sua grandeza e a sua eficácia dentro do lar, não é? Que essa realização que todos conhecem,
que é maravilhoso, é uma reflexão que nós temos em conjunto sobre os ensinamentos de Jesus e com certeza a nossa casa vai ficando mais harmônico e nós começamos a ter mais compreensão um com o outro e mais amor. Os lares, meus amigos, agora concluindo, formam cidadãos para o mundo. Aprimorar estes é a melhor forma de aperfeiçoar. Neo Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele diz como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe. A paz do mundo começa, sob as telhas a que nos acolhemos. A harmonia das nações só será conquistada com lares ajustados. O quanto maior for a desorganização familiar, maior também será o desequilíbrio social. Então, queridos amigos, a nossa casa é um lugar gerador de paz. Que possamos querer ficar dentro dessas 4 paredes, nesse isolamento social, mas amando uns aos outros, procurando compreender. O mesmo clima do céu poderá ser implantado dentro da nossa casa, dependendo de como a gente se comportar em família. E rapidinho, para concluir, uma poesia pequenininha chamada Meu Lar, de João de Deus. Meu lar é um ninho quente, belo e doce, meu generoso e abençoado asilo, onde meu coração vive tranquilo, na sacrossanta paz que Deus me trouxe. Meu refúgio sereno de esperança, nele encontro essa luz terna e divina, do amor que aperfeiçoa, ampara e ensina. Minha alma ingênua e frágil de criança. O lar é a minha escola mais querida, doce escola em que nunca me confundo, onde apresento a ser nobre para o mundo e a ser alegre e forte para a vida. Então, que nos abençoe Jesus, o amigo de ontem que já era antes de nós, o benfeitor de hoje que permanece conosco, e o guia de amanhã que nos ensina o caminho da plenitude e da paz. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada, irmãos queridos.